Igor Andrade, terapeuta, que vai falar sobre ansiedade. Antes disso, tem alguma coisa, Edilson? Só quero mandar um abraço pro Robson. Vamos lá. Ele tá mandando um abraço pra mãe dele, a Sim. dona Nice. Ô, dona Nice! As amigas dela. As amigas da dona Nice. As amigas. Amigas. A Giza e a Nega. Ô, Nega e Giza, beijo pra vocês. Eles estão escutando lá na creche, elas estão escutando na creche Rio das Ostras. Rio das Ostras na Barra. E também a dona Idalete, se não. Ô, dona Idalete, é a esposa do Robson. O beijo mais gostoso vai pra dona Idalete. Dona Idalete, esposa do Robson. Doutor Igor, bom dia. Bom dia, Edilson. Bom dia, Caleb. Bom dia a todos. É bom iniciar a semana desse jeito, né? Ah, tem que ser feliz sempre, Claro, né? com Sorriso alegria. no rosto. Mas algumas pessoas não conseguem começar a semana assim, com alegria, né? Exato. Porque tem alguns transtornos, alguns problemas, e cada um tem os seus, todo mundo sabe de si, obviamente. A gente procura levar uma mensagem positiva, de otimismo, e claro, quando traz um profissional do seu gabarito, justamente para chamar a atenção também daquelas pessoas que estão com algum problema. Por exemplo, um problema também que apareceu durante, ou pelo menos está sendo bastante divulgado agora, que é ansiedade. Ai, estou com uma falta de ar. Ai, eu vou morrer. Ai, eu já me deparei com pessoas assim. Eu já tive crise de ansiedade, mas não foi nesse sentido, não foi nesse caso. E eu já sou estudante da ansiedade há muitos anos e nunca pensei que teria crise de ansiedade. Tive durante 5 dias. Vou pegar um gancho aqui, olha só, se a gente pegar o relato daquele rapaz, o Jesse, que faleceu Sim. com o seu cão Churastei, ele teve uma crise de ansiedade dentro do trabalho dele. Exato. Ele, com certeza, ele não aguentava, pelo relato que eu ouvi, Foi um acúmulo, né? ele não aguentava mais Não aquilo aguentava. ali. A pressão. E Por aí causa ele das vendas, bater meta e tal. saiu fora. E aí, Ansiedade. sabe o que significa a etimologia? Já me metendo aqui no assunto, a etimologia, que é o significado mais profundo, quer dizer sufocamento. Difícil, hein? Exatamente. É que, na verdade, a mesma coisa que te salva, que te motiva, ela também te destrói, que é a ansiedade. Ou seja, sabe a importância de estar ansioso de vez em quando? Quer ver um exemplo clássico? Um adolescente, um jovem, ou no trabalho, você precisa estar ansioso com alguma coisa que vai acontecer, com uma prova na escola. Isso te motiva a estudar. Sim. Você precisa estar ansioso com o que vai acontecer no dia seguinte aqui na rádio, para que isso te motive a pesquisar mais, a conhecer melhor o assunto, para você dar o melhor. Essa ansiedade é válida, é necessária. O grande problema é quando a ansiedade se torna o transtorno de ansiedade. Então, quer ver um outro exemplo clássico? Quando você se vê diante de um cachorro bravo, muito valente, você tem um pânico, a ansiedade, vai ter calafrio, vai ter medo, você vai travar, vai deixar de fazer alguma coisa, você vai ter os sintomas clássicos de um transtorno de ansiedade. Pois é, mas quando o cachorro vai embora, você fica calmo. O grande problema é quando as pessoas que estão ansiosas, elas permanecem ansiosas, ou quando aquela situação ela vai ser crônica. Então, percebe que o problema não é estar ansioso, ser ansioso para estar motivado, é entender a causa real da ansiedade. Mas do cão, no caso, a pessoa ela se sentiu ansiosa por um medo. E esse medo de ser atacada pelo cão, ou seja, pelo medo daquilo que poderia acontecer. Ansiedade normalmente acontece por algo que pode acontecer e que não foi materializado, doutor Igor? Sim, acontece muito. Nós temos os 2 motivos clássicos da ansiedade que desenvolvem inclusive o transtorno de ansiedade e a depressão. Ou seja, ansiedade por coisas que já aconteceram, que foram codificadas, e a gente vai falar sobre o que significa ser codificado, como por exemplo pós-Covid, mas o outro que é a ansiedade por coisas que ainda vão acontecer. Ou talvez nem aconteçam, mas elas também estão ligadas a situações do passado. Por exemplo, um estado familiar que já traz na sua genética, como dificuldades financeiras, problemas amorosos, decepções, rejeições. Então você nunca viveu, a família viveu aquilo, foi codificado. Ou em alguma situação da vida você viveu aquela situação. Então, todos os dias você fica ansioso porque tem uma conta para pagar no mês que vem, porque tem um problema para resolver, e isso causa o transtorno de ansiedade. No pós-Covid, como é a ansiedade? Já ouviu aquele ditado que
Quem andou de bicicleta uma vez nunca mais esquece. Sim. Com certeza. Então, o malabarista também, ele aprendeu a ser um malabarista e ele desenvolveu. Isso faz codificações, novas sinapses com os neurônios. Então, você daqui a 10 anos vai pegar a bicicleta e vai voltar a andar. O Covid, na verdade, trouxe o que a gente não esperava: medo, perdas. Mas, se você observar, nem todas as pessoas que hoje sofrem com o pós-Covid, com transtorno de ansiedade, estão... aliás, nem todas as pessoas que sofreram ali, elas estão agora tendo reações negativas. Você não sofreu com o Covid, para algumas pessoas foi até uma situação vantajosa, porque passou uns dias em casa, para outras não, foi muito delicado. Mas o medo da perda, o medo dos problemas financeiros, o medo da rejeição, o medo de que o mundo inteiro ia entrar num colapso, e de fato entrou num colapso, mas o medo codificou como andar de bicicleta. Então agora, toda vez que você passa por uma situação no trabalho, toda vez que você passa por uma situação amorosa, vai voltar novamente esse aspecto. Tudo é codificado no cérebro, com sinapses, com essas formações. Então toda vez que você passa por uma situação muito próxima, por exemplo, ouviu dizer que na empresa do seu vizinho ali teve uma crise, então você começa a ter colapso porque você passou por isso. Já acende uma luzinha. Já acende uma luzinha. É o start. Exatamente. Esse é um dos maiores problemas. Porque se pararmos para pensar agora, Caleb, você tem algum problema nesse exato momento? Adilson, nesse exato momento você tem algum problema? Quem nos escuta nesse momento, no carro, no trabalho, em casa, tem algum problema? Pare para pensar. Se você tem alguma dor, de fato, você tem uma situação para resolver. Se você sente com a perda de um ente querido, ou com uma rejeição, ou com alguma situação, de fato tem uma situação que deve ser resolvida. Mas nesse exato momento, para pensar, quais são os seus problemas? Então é importante identificar o motivo real da ansiedade, para que ela não se torne crônica. Ou seja, a maioria dos nossos problemas, eles podem ser ilusionários. Sim. Aparentemente tudo pode estar bem, mas você não consegue ver isso pelo ângulo de vista, pelo ponto de vista correto. Eu fui na casa de um amigo esses dias, a mãe dele esteve na UTI em razão da Covid-19 e na UTI ela ficou sozinha. E isso gerou nela um certo trauma. E hoje ela não consegue mais permanecer, Adilson, sozinha em casa, e ela tem que estar sempre na companhia de alguém. Isso porque ela se lembra do período que ela esteve na UTI. E ela vive, então, sob essa constante situação de ansiedade, de sufocamento. Isso é razão daquele momento que ela viveu? Talvez seja algo que ela relata porque ela entende que foi em razão disso, né? Mas muitas pessoas não sabem que é em razão da Covid-19, do período que passou, do tempo que esteve em isolamento. As pessoas, às vezes, não conseguem identificar isso, né, doutor Igor? Exatamente. Então você percebeu que codificou. Talvez hoje a situação dela seja favorável, mas já está codificado. Então, avaliar, compreender o motivo real da ansiedade e tratar faz toda a diferença. Ansiedade, segundo o Jackson, a pergunta é: pode levar à depressão? Sim, a ansiedade é um dos maiores motivos hoje para levar à depressão. Tem tratamento? Tem sim, tem tratamento. Mas o que acontece? Identifica o motivo real. Algumas pessoas têm ansiedade e elas levam uma depressão, que é um caso clínico, mas porque postergam, porque protelam, porque não têm bons sentimentos, porque a ansiedade te motiva a fazer alguma coisa e você se sente às vezes algemado, preso. Isso não é um bom motivo para desenvolver o transtorno de ansiedade, pânico e desenvolver a depressão? Sim, com toda certeza. Qual é o caminho para tratar desse sentimento? Então, é engraçado saber disso, porque quando eu vim para aqui, eu estava vindo agora no caminho, eu vi uma propaganda falando sobre um livro, um tabletezinho que você vai ler e ele vai tratar a sua ansiedade. Então eu achei engraçado na hora, porque na verdade as pessoas estão tentando tratar a ansiedade como um todo. Identifica o motivo real. O motivo da ansiedade às vezes está na falta de um mineral, talvez na falta do complexo B, por exemplo. Quer ver um exemplo muito clássico? O tabagismo, o fumante. Ele tem uma carência no organismo de vitamina C mais do que qualquer outra pessoa. E ele precisa fazer essa reposição da vitamina de alguns minerais.
Quem tem excesso de ansiedade ou já tem uma tendência para o transtorno de ansiedade precisa tratar, identificar o motivo. Pode ser a falta de um mineral, pode ser porque a sua vida você precisa tomar decisões e não consegue tomar decisões, se sente algemado. E eu entendo essa questão. Por isso a psicanálise e a avaliação clínica, ela é importante para identificar qual é o motivo real. Agora, o motivo real de cada ansiedade, bom, eu poderia citar aqui alguns exemplos que eu até selecionei. Como lidar num período de ansiedade quando você acha que não consegue identificar o motivo? Primeiro, pense bem se suas ansiedades são válidas. Viva um dia de cada vez. Calma, não é necessário ter pânico. Tudo vai ficar bem. Aceite o que você não pode mudar, o que você pode mudar, lute para mudar, mas tomada de decisões é fundamental para a nossa vida e sempre fale com alguém. Sabe uma coisa que é importante para quem tem o excesso de ansiedade? Se você tem fé, faça orações. Converse com um amigo, converse com alguém sobre os seus sentimentos. Já notou que, na maioria das vezes, as pessoas guardam sentimentos? Quando você guarda, ele vira um monstro dentro de você. Verdade. Então, Tanto ruim como bom. sim, qual um dos motivos, por exemplo, da insônia, por motivo de ansiedade? Você está tentando dormir, mas é aí que sua mente olha para dentro e você começa a pensar. Daí você pega um motivo de ansiedade, uma coisa às vezes tão pequena, e transforma em algo tão grande, gigantesco, e no dia seguinte você se pergunta, meu Deus, perdi a noite, mas por algo tão bobo? É verdade. Compreender as coisas da forma correta. Mas a ansiedade, ela é necessária para nos motivar a fazer coisas. O transtorno de ansiedade que gera depressão, aí precisa ser identificado. Vamos lá. 8h18, tempo esgotado. Para quem quer ajuda, precisa receber um tratamento adequado e fazer estas devidas identificações, até mesmo da falta de minerais, um atendimento especializado. Dr. Igor Andrade, o contato 999 33 7484, 999 33 7484. E também você pode ir lá na José Francisco Bernardes, 804, Sala 04, em frente ao Hospital de Camboriú. 999-33-7484. Doutor Igor, prazer recebê-lo aqui. Grande prazer, muito obrigado. E fico à disposição também no Instagram, no Igor Andrade, a Clínica de Bem-Estar, porque eu vou tirar também a dúvida de quem precisar, mas eu fico sempre à disposição. Já está no Instagram agora, então, conversando com o pessoal. Já estou aqui agora mesmo. Valeu.